Ao ponto. O quadro Direto ao Ponto, que tem o patrocínio de Colégio Madre Bárbara, da educação infantil ao ensino médio para a vida, tradição que abraça o amanhã. Matrículas abertas, acesse matricula.redeicm.org.br. E Heineken Tecnologia em Higienização. Conheça a linha Via Vale, produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Acesse nossas redes sociais, @Produtos Via Vale. Médico e gourmet Marcos Frank vai dar as dicas de como escolher o vinho no restaurante. Tudo bem, doutor Frank? Bom dia. Bom dia a todos os nossos ouvintes. Peguei hoje um tema aí que eu acho que muita gente se atrapalha às vezes, ou fica meio inibido quando chega num restaurante e aparece lá uma carta de vinhos, às vezes, muitas vezes com vários tipos de vinho, a pessoa, como é que eu faço para escolher? Então a ideia era partir de como a gente pode dar algumas orientações para o pessoal. Eu não sei se vocês enfrentam essa dificuldade quando chegam num restaurante. Então, isso é algo para a gente pensar. Eu não enfrento tanto, assim, porque eu não sou um bom conhecedor, mas também não sou o mais tomador de vinho, tá, doutor Frank? Sendo bem sincero. Mas estou aprendendo. Com o tempo aí estou aprendendo. Perfeito. Então, olha só, a gente pode sempre se informar pela internet a respeito, inclusive, do tipo de restaurante que a gente vai, do tipo... A gente, hoje em dia, consegue ter acesso, inclusive, à carta de vinhos do restaurante para poder planejar alguma coisa. Tudo que é planejar, tem aquelas pessoas que gostam de fazer tudo de surpresa, né? E tem aquelas pessoas que gostam de planejar. Tem espaço para essas duas pessoas no mundo. Bem, a pessoa chegou no restaurante, daqui a pouco ela quer beber alguma coisa antes de começar a comer. A recomendação que a gente faz é pede uma taça de espumante, então, alguma coisa assim, né? Para não interferir tanto no sabor. E o ideal é escolher a comida antes do vinho. Porque aí, tendo uma ideia de comida, por exemplo, daqui a pouco a pessoa pediu lá, tinha pedido um vinho branco e ela vai pedir um prato com carne. Não vai combinar. A ideia de que o vinho e a comida, eles harmonizem, eles entrem em sintonia e não que um sabor fique brigando com o outro. Então, é melhor escolher a comida e depois, então, escolher o vinho. A gente já tem hoje em dia, por exemplo, em Lajeado, em vários locais do estado, locais onde é possível comprar vinho por copo. Então, por exemplo, posso ir lá num cardápio, pegar uma entrada, uma salada, tomar um vinho branco junto com a salada, pedir um prato com carne, tomar ele com vinho tinto, e ainda no vinho de sobremesa, tomar um espumante mais doce e um vinho de sobremesa. Então, isso tudo pode ir acontecendo. Então, isso são coisas que a gente pode usar aí para ajustar. A gente tem que lembrar que a gente tem basicamente aí vinhos brancos. Claro, os brancos podem ser mais secos ou mais doces. A gente tem vinhos tintos que podem ser mais leves ou mais encorpados. A gente tem aí os espumantes, que vão desde os espumantes mais doces até aqueles com pouco açúcar, né, ou com nada de adição de açúcar, que são os nature. E a gente tem ainda alguns vinhos de sobremesa. Então, eu deixei aí uma lista de coisas que combinam com a alimentação e algumas dicas aí importantes. Se tu vai num restaurante que não tem vinho por copo, por exemplo, estão em várias pessoas, dá para fazer um comando de, olha, vamos pegar um vinho branco junto com a sobremesa, depois a gente migra para um vinho tinto. Isso é perfeitamente possível de ser feito. E mais, isso é algo que já faz parte da tradição em Lajeado. É possível que a pessoa leve o seu próprio vinho. Vou levar meu vinho de casa. Eu quero tomar eu escolhi um vinho especial, é uma noite especial, eu já planejei que vou fazer tal refeição, eu posso levar meu vinho. E o que acontece? E o que o consumidor tem que saber? Perfeitamente legal que aí então o restaurante cobre uma taxa de rolha. Ele vai cobrar um valor para que você leve o seu vinho lá, pelo trabalho que ele vai ter de abrir a garrafa, de fornecer os copos. É algo perfeitamente civilizado. Nas grandes capitais, a maior parte dos restaurantes, eles já colocam, inclusive na própria internet, lá o valor que eles cobram para
cobrar pela rolha. Normalmente varia de 60 a 200 reais, dependendo do estabelecimento. Aquelas harmonizações mais comuns, por exemplo, com massa, depende do molho. Um molho branco fica mais para um vinho branco. Um molho de tomate encorpado, temperado, com carne, vai mais para um vinho tinto. Essas são coisas importantes. As carnes, e principalmente as carnes feitas na parrilla, no espeto, elas pedem um vinho mais encorpado. Pedem um Taná, pedem um Cabernet Sauvignon, pedem um Malbec. Vinhos que têm um corpo maior para acompanhar esses vinhos aí. A tradição com peixes fica nos vinhos brancos. Tem algumas combinações que eu considero clássicas. Por exemplo, quem gosta de sushi, dificilmente vai conseguir harmonizar sushi, sashimi com vinho tinto. Talvez um Pinot Noir. Mas os brancos, como o Torrontés e como o Riesling, caem muito bem com sushi. Então, são coisas aí que a gente pode ir ajustando, aprendendo e sempre vai ter alguém no restaurante ali que possa ajudar uma pessoa muito inexperiente a escolher. E tem restaurantes que tem um profissional especializado nisso, que é o sommelier, para quem a gente vai dizer, olha, vou comer tal coisa, quero um vinho mais ou menos assim, quero gastar até tanto. Perfeito. O sommelier vai tentar fazer ali a melhor escolha. O bom sommelier, ele joga no lado do consumidor. Então, essas eram as dicas que a gente tinha aí para o pessoal que quer ir num restaurante e não quer tomar um susto com a carta de vinhos. A carta de vinhos a gente pode entender um pouco ela melhor e fazer a melhor escolha possível. Assim como o tipo do prato que a pessoa vai consumir, né, com a harmonização com o vinho, a questão da temperatura, do tempo, enfim, né, da estação que a gente está, também muda um pouquinho na hora da escolha, doutor Frank? Um pouquinho tá calor demais, tá mais friozinho, agora a gente está mudando, né, já estamos nos encaminhando aí para a primavera e na sequência o verão. Ótima pergunta, Rita. Eu acho que no verão aumenta o consumo de espumantes, de vinhos brancos, né, de vinhos rosés, porque são bebidas que podem ser servidas geladas, né? Diferentemente do vinho, o vinho tinto ele perde um pouco das características dele, do sabor, se a gente fizer ele muito gelado. Então a temperatura faz isso, assim como acontece o contrário no inverno. As comidas mais quentes preponderam, e aí os vinhos tintos são os grandes reis do inverno. Então, a temperatura, com certeza, ela influencia no pedido que se faz e no vinho que você vai beber, porque influencia na comida que a gente vai provar. Tá certo, doutor Frank. Obrigado pelas dicas e um bom final de semana. Um grande abraço a todos. Médico e gourmet Marcos Frank, falando aqui no Direto ao Ponto, nas sextas-feiras, em nome de Heineken, tecnologia em higienização, conheça a linha Via Vale. Produtos desenvolvidos para o seu cuidado e bem-estar no seu lar. Um ambiente limpo é segurança e qualidade de vida para